Meus irmãos, muita paz, que Jesus esteja entre nós, nos fortalecendo nesses dias de transição. E nós escolhemos esse tema porque já há alguns dias eu tenho pensado nessa mãe, nessa mulher que foi pedir a Jesus a cura da sua filha. Eu vou ler o texto, acompanhado aqui pelo Tratado dos Evangelhos, e depois vamos analisar alguns pontos que nós abordamos a respeito dessa cura. É um tema pouco mencionado. Geralmente as curas de Jesus, as curas de Jesus nem sempre são mencionadas em nossas reuniões públicas. Não só aqui no meio espírita, não. Nas missas, nos cultos dos evangélicos, nem sempre, eu mesmo nunca vi ninguém tratar desse assunto numa reunião pública. E olha que eu também assisto missas, também assisto cultos de irmãos evangélicos, e esse tema é um tema pouco mencionado. Mas ultimamente eu tenho pensado nessa mulher, tenho pensado nessa mãe, eu tenho pensado nessa cura. Então eu vou fazer a leitura dessa cura. Jesus cura a filha de uma mulher cananeia. Está no capítulo 6 e no item 11 do Tratado dos Evangelhos. Jesus partiu dali e se retirou para o território de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e quis que ninguém o soubesse. Entrou discretamente. Porque naquela época, nesse momento, onde ele chegava, a multidão ia atrás. Principalmente a multidão de pessoas enfermas. Então, ele quis que ninguém soubesse. Porque é evidente que ele tinha ali um compromisso e que ele queria evitar ali a multidão. Isso demonstra que em alguns momentos Jesus quer a multidão, em outros momentos ele quer estar entre seus discípulos e os discípulos mais próximos. Porque certa mulher cananeia, cuja filha estava possessa de espírito impuro, ouviu falar a respeito dele, saiu daquelas regiões, prostou-se a seus pés e gritava. Então, não era uma mulher da Judeia. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Era uma mãe desesperada. E por que ela foi atrás dele? Porque a fama de Jesus já tinha tomado toda aquela região. Judeia, Cananéia, Samaria, toda a região. A fama de Jesus chegou ao Egito, todas as regiões que cercavam a Judeia. Jesus não curou apenas 10, 20, 100 vezes. Ele deve ter curado mais de 3 milhões de enfermos. Mais de 3 milhões de enfermos. Se nós pegarmos os 4 evangelhos e fazermos uma análise detidamente, e uma multidão seguia Jesus, vai lá, 5 mil, 6 mil, e ele curou a todos. É impressionante. Em tão pouco tempo, curou a todos. Então, todo mundo sabia desse poder. Todo mundo sabia desse poder. Ele, porém, não lhe respondeu. Então, seus discípulos aproximaram-se e rogaram-lhe: despede-a, porque tem gritado atrás de nós. Ou seja, a mulher, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, a mulher gritava. A mulher queria chamar a atenção. Senhor, cura minha filha. Uma mãe desesperada. Uma mãe que amava, provavelmente, sua única filha. Gritava, e Jesus passava em silêncio. Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele quis dizer, eu vim para cuidar
dos judeus. Eu vim para completar as leis dos profetas. Essa é a minha missão. Acrescentar uma visão renovada a respeito do monoteísmo, do Deus de Abraão, de Melquisedeque, de Isaac, Jacó e sucessivamente, Davi, Salomão. Então ele disse: eu vim para esse povo. A mulher grega, nativa da Cirofenícia, ela, porém, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, socorre-me. Se curvou, se ajoelhou. Imaginemos uma mãe desesperada, uma filha endemoniada, Jesus dizendo que não veio para eles, mas para o povo de Israel, e essa mulher desesperou. Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: deixa que... Gente, essa cena é emocionante. Essa cena é uma das mais lindas do Evangelho. Olha aqui. Senhor, deixa que primeiro se saciem os... Ele disse a ela: Senhor, deixa que primeiro se saciem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Jesus disse: mulher, eu não vim aqui para curar grego, eu vim aqui para curar os judeus. E comparou essas pessoas que não eram de Israel com os cachorrinhos. Imagine que Jesus fosse goiano. Aí vem alguém lá do Tocantins, ele fala: não, eu vim para Goiás. E compara o tocantinense com os cachorrinhos. Vou repetir o que ele disse. Deixa que primeiro se saciem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Não é bom deixar de curar os judeus para curar grego. Foi isso que ele disse. Agora, olha o que ela respondeu. Ela, porém, lhe respondeu. Aí que é fantástico, é emocionante. É verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem da mesa de seus donos. Meus irmãos, não basta ter fé. A mulher foi atrás de Jesus porque tinha fé. E não basta ter amor, porque ela tinha amor pela filha. Isso aqui é o máximo da humildade. Senhor, o Senhor tem razão. O Senhor não veio para curar a gente. Nós, os cachorrinhos. Me desculpe, mas eu fico emocionado com isso. Mas deixa cair as migalhas da mesa dos donos para os cachorrinhos. Vamos ver? Continuando. Diante disso, Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. Aí ele: grande é a tua fé. Que te seja feito como queres. Pelo que disseste, vai, o demônio saiu da tua filha. De longe, expulsou o espírito impuro no processo de obsessão, de possessão. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Ela voltou para casa e encontrou a menina deitada sobre a cama, pois o demônio tinha saído. Mateus e Marcos. Esse é um processo de cura. Esse texto, a explicação dessa cura é longa aqui no tratado. É um dos textos mais longos do tratado. Geralmente é 1,5 página. Esse texto tem 1, 2, 3, 4,
4 páginas e meia para comentar sobre isso. E eu não vou ler, senão alguns pontos importantes. Essa cura de Jesus é tão complexa que eu interpretei isso aqui em forma de perguntas e respostas. Quem tem o tratado, está lendo, está vendo que em algumas passagens nós as comentamos através de perguntas e respostas. Quanto mais complexo é o episódio, eu me volto à didática de Kardec de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, porque os temas ali são temas complexos. Então, quando eu percebo que o tema é complexo, eu também uso da didática kardeciana, de usar perguntas e respostas. Então, esse texto aqui, esse episódio, nós trabalhamos com 13 perguntas, que eu não vou ler as 13. Mas aqui eu vou ler aqui só as perguntas. Algumas respostas eu lerei. Onde ficava a região de Tiro e Sidom? Por que Jesus e seus discípulos foram até a região distante de Ciro, até a distante região de Tiro e Sidom, situada ao norte de Israel? Querem saber por quê? Ao chegar na região e adentrar numa casa, por que Jesus não quis que ninguém soubesse da sua presença? Quem o mestre foi visitar naquela região? Olha que curioso, né? Por que a mulher, ao dirigir-se a Jesus, chamou de filho de Davi? A mulher era grega, nativa da Ciro-Fenícia. Como entender a origem da mulher? Por que, diante da súplica da mulher, Jesus nada respondeu? Diante do silêncio de Jesus, por que os seus discípulos censuraram a presença da cananeia e diziam: despede-a, porque tem gritado atrás de nós? Mais perguntas. E aqui tem as respostas. A primeira resposta de Jesus à mulher foi negativa, o que confirma que ele não deveria realizar curas naquela região, pois sua missão estava destinada a atender prioritariamente aos judeus, ou seja, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que pensar a respeito desse posicionamento do mestre? Diante da negativa de Jesus, a mulher fez uma das sentidas súplicas mencionadas no Evangelho: Senhor, socorre-me. Por que o mestre não atendeu de imediato a súplica emocionante da mulher? Pelo contrário, deu a seguinte resposta: deixa que primeiro se saciem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. A mulher deveria ser portadora de desenvolvido senso moral, porquanto redarguiu ao mestre ao aproveitar de sua metáfora. Aí eu cito a resposta. Por que ela respondeu isso? Não era uma mulher diferente, não era uma mulher comum. Uma mulher que dá uma resposta dessa não é uma mulher comum. Não era apenas uma mulher portadora de muita fé. Era um espírito diferenciado, era um espírito especial. Além da cura da mulher cananeia, quais foram os outros feitos de Jesus naquela região durante essa viagem? Os evangelhos não tratam, mas eu pergunto isso. Curioso, né? De que modo se operou a cura da filha da cananeia? É a última pergunta. Então vamos ver as principais respostas. Não vou ler todas as respostas. A principal. Vamos ver de que modo operou a cura. Como é que Jesus estava lá e foi curado à distância? Jesus curou a menina cananeia à distância do mesmo modo que curou em Cafarnaum o servo de um centurião romano e em Caná o filho de um oficial, Herodes, que se encontrava em Cafarnaum. Os poderes de Jesus eram suficientes para enviar os seus mensageiros para restabelecer o enfermo sob a sua ação curadora e curar ao mentalizar o enfermo
e restaurar, sim, as células deficitárias ou ainda ordenar mentalmente a expulsão de espíritos obsessores. Então, ele tinha poder para enviar seus mensageiros. Vai lá e cura. Agora, a assistência espiritual dele. Quantos espíritos estavam e ainda estão a serviço dele? Porque Jesus não é apenas um espírito puro, não é apenas um espírito amoroso. Dentro da escala evolutiva dos espíritos puros, tem mais puros do que os puros. Kardec não vai além do espírito puro. Não foi apenas um espírito puro. Foi o rei. Foi o coordenador. De outros espíritos puros, superiores, de boa vontade, bondosos. Então ele tinha poder para isso. Agora, quando ele cura os leprosos, é diferente. Estavam 10 leprosos, distantes dele, não estavam em outra cidade, estavam ali. Ali eles foram curados sob a ação magnética do Cristo, que levantou as mãos e curou a todos os 10. O poder, não só magnético, eletromagnético, que restaurou todas as células daqueles 10 corpos que estavam com a ceníase ou com a lepra. Ali foi efeito direto dele. Então, nós precisamos confiar. Quando uma pessoa nos pede uma esmola, um auxílio, e que nós olhamos para a pessoa, vamos pensar na pessoa, ato de misericórdia, mas vamos pensar também no anjo da guarda daquela pessoa, que está ali verificando. Em que consiste a verdadeira caridade? Se eu curo porque ali tem um espírito necessitado, mas também tem um espírito protetor dele, nos sensibilizando, tudo bem, há um interesse, ainda aí há um interesse. A verdadeira caridade consiste em auxiliar, sem esperar recompensa alguma, nem dele e nem do anjo da guarda dele, e nem do plano espiritual. Apenas uma única esperança, ver aquela pessoa alegre, mais feliz, mais confortada, mais encorajada para esse mundo. Vou repetir. A verdadeira caridade está no total desinteresse, nem alcançar um bom lugar do lado de lá, nem querer que o anjo da guarda dele, antigamente eu ajudava pensando no anjo da guarda, também era interessado, interesseiro. A verdadeira caridade isola qualquer grau de interesse. Apenas um vê o beneficiado aliviado, mais feliz, mais contente. Somente. Não esperemos nem dele a gratidão, porque ele curou 10 e somente um leproso veio agradecer. E ele perguntou, cadê os outros 9? Não foram 10? Se esperarmos gratidão, nós vamos sofrer. O amor nada exige, nem gratidão, nem amor recíproco, nem recompensa alguma. Nem da própria consciência. Uma única recompensa, a oportunidade de servir, de ajudar. E ver aquela pessoa aliviada da sua fome, da sua necessidade. Isso é caridade. Qualquer outro grau de interesse não é caridade em sua plenitude. Lógico que ainda que se faça ainda que se pratique certas atitudes com interesse,
é melhor do que nada. Mas estamos falando em caridade, em seu mais alto nível, total desinteresse. Total desapego em relação à recompensa. Total desapego em relação a qualquer tipo de benefício em favor do benfeitor. Todos nós sofremos da lepra da alma, da hanseníase da alma. Uma lição preciosa dessa cura é o poder da intercessão. Uma mãe pediu, intercedendo por sua filha. A intercessão. Senhor, ajuda fulano. Senhor, cura fulano, cura Beltrano. O poder da intercessão. O poder da persistência. A mulher foi persistente, gritava pelo caminho, perturbou a paz dos discípulos. O Senhor anda gritando o caminho todo. Persistência. O poder da persistência. Mas vejamos o poder da intercessão. Não foi a filha que foi pedir a cura. A filha que estava sofrendo a influência negativa espiritual. Alguém entrou no meio, que foi a mãe. Poderia ter sido o pai, poderia ter sido o amigo, como outros amigos, pais e mães pediram a Jesus por seus entes queridos. O poder da intercessão. Mas o que eu acho mais lindo dessa passagem é a sabedoria da resposta da mulher diante de Jesus. Ou seja, Jesus testou a fé daquela mulher. Mas para que testar se ele já sabia quem era? Ele queria dar lição aos discípulos. Ele queria ensinar aos discípulos de que suas verdades teriam de ir muito além das fronteiras de Israel, da Judéia. Muito além. Enalteceu a fé dessa mulher. Como enalteceu a fé daquele centurião quando ele foi pedir em favor do servo. E ele disse aos discípulos: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. A fé de um romano. Aqui é a fé de uma grega. Lá, em Cafarnaum, quando ele curou o servo, o filho daquele centurião romano, aquele soldado romano, ele enalteceu, depois do elogio que ele fez a João Batista, o que ele disse a um romano, senhor de 100 soldados, foi o segundo maior elogio. Nem em Israel eu encontrei uma fé igual desse centurião. E ele foi lá na Grécia, em Tiro e Sidom, e disse: tamanha a tua fé, tão grande é a tua fé, enaltecendo a fé de romanos, de gregos, e dizendo para o povo de Israel: não é só vocês que têm fé, não. Não é só vocês que acreditam no poder da cura pela fé. Claro que Jesus curou a muitos outros que não eram judeus. Mas a brilhante resposta: Senhor, deixa que caia das mesas dos senhores as migalhas para os cachorrinhos. Eu não gosto nem de pensar muito nisso, que eu fico com vontade de chorar. Que cena! Essa cena não sai da minha mente nos últimos dias. A humildade dessa mulher. Que resposta! Que sabedoria! Não se tratava apenas de uma mulher portadora de amor pela filha ou de fé naquele que quer curar, mas de sabedoria. A mulher era uma mulher sábia. Nós temos que ter sabedoria, inclusive para pedir, inclusive para entender que muitas vezes, quando o benefício não vem imediatamente, vamos persistir na oração, porque ele vai acontecer.
muitas vezes as bênçãos que nós solicitamos ao Pai Celeste e a Jesus, elas não chegam de imediato, porque ali estamos sendo testados em nossa humildade. E precisamos dessa sabedoria para suportar esses testes que a vida nos impõe. Senhor, eu estou doente, mas não curou ainda, por que está acontecendo? Jesus quer paciência e humildade. Mais do que isso, mais do que paciência e humildade, Ele quer sabedoria, porque foi a sabedoria que deu a resposta para a mulher, não foi a fé. Embora Jesus tenha enaltecido a fé dessa mulher, não foi a fé. Essa resposta não vem da fé, essa resposta não vem do amor, essa resposta vem da sabedoria de um espírito superior. Senhor, deixa que caia da mesa das migalhas dos donos para os cachorrinhos. Eu sou um cachorrinho mesmo, Senhor. Isso é da sabedoria. Isso não é da fé, é da sabedoria. E aí Jesus enaltece a fé. Então, quando queremos as bênçãos, elas não chegam de imediato no tempo que nós queremos, vamos usar de sabedoria. E por isso que na oração do Pai Nosso ele disse, que seja feita a vossa vontade. Isso é sabedoria. Que seja feito em seu tempo, isso é sabedoria. Aceitar o tempo de Deus, aceitar o tempo dos Espíritos, aceitar o tempo da cura, isso é sabedoria. Aceitar a realidade da vida, isso é sabedoria. O Senhor tem razão, Senhor. O Senhor veio para essa missão, mas deixa que das migalhas das mesas dos filhos caiam para os cachorrinhos. Que cena! Que nobreza dessa mulher! Que espírito! Tenho pensado nessa mulher, nessa resposta, nessa sabedoria. Nem Salomão teve essa sabedoria. E Jesus soube aproveitar para dizer a eles, tá vendo? Tem que levar a mensagem para toda a terra, para toda parte, não só aqui, tem que ir para longe. E muitos dos 12 foram sacrificados e martirizados fora de Israel. Fora de Israel. E os discípulos, diante disso, ficaram estupefatos. Porque queriam tirar a mulher dali. A mulher estava perturbando. A mulher estava ali gritando. Porque o amor é assim mesmo, tem que bater para poder abrir. Então, meus irmãos, assim acontece para tudo. Diante dos nossos desejos, nossos sonhos, nossas vontades, vamos pensar na sabedoria. Se não aconteceu ainda diante de tanta súplica, é porque não é agora. Vamos pensar assim. E vamos pedir, Senhor, que caia migalha na nossa mesa. Senhor, não quero privilégios. Senhor, não sou melhor do que ninguém. Cure primeiro os outros, depois a mim. Senhor, eu sou apenas um cachorrinho. Eu sou apenas uma pessoa de segunda categoria. Mas nós, quando pedimos, nós pensamos diferente. Não, Senhor, eu tenho um privilégio. Não, Senhor, eu sou melhor. Não, Senhor, eu fiz isso. Não, Senhor, eu fiz aquilo. Eu acho que eu mereço. Meus irmãos, não merecemos nada. Deus não precisa de nós para nada. Ele poderia fazer o que Ele é sem ter criado um único filho. E por isso que Jesus disse, ao terminar uma obra, diga apenas, sou um servo inútil. Inútil. Qual o sentido disso? Porque Deus não precisaria de nós para nada. Porém, devido à sua vontade e ao seu amor, Ele criou aí, uma infinidade de espíritos. E por que Ele fez isso?
Só Ele sabe. Só Ele sabe. Bilhões e trilhões e quatrilhões e quintrilhões, uma infinidade de espíritos. Porque Ele resolveu sair da transcendência e gerar na imanência tanto espírito, só Ele sabe. A gente pode dizer, pelo amor, por sua vontade, mas só Ele sabe. E quem poderá entrar na mente de Deus para poder tirar dele a explicação em relação à sua vontade? Ninguém. Ninguém. Então, meus irmãos, vamos lembrar dessa mulher. Porque às vezes o pedido não vem na hora, não é atendido na hora. Mas vamos dizer, Senhor, que caia pelo menos uma migalha, um resto de luz, uma fresta de luz. Só apenas um cachorrinho mesmo. Que beleza dessa mulher. Não sabe o nome dela, a gente não sabe o nome dela. E recebeu o terceiro maior elogio de Jesus. Tão grande, mulher, é a tua fé. Tão grande é a tua fé. Tão grande é a tua fé, tão grande é teu amor e tão grande é a tua sabedoria. Nós somos os desesperados que gritamos nas estradas de Jesus. Pelos caminhos de Jesus, estamos a gritar. Algum socorro, alguma cura. Senhor, cuida, cuida, Senhor. Mas em um momento, precisamos reconhecer de que o momento certo chegará. O momento em que os nossos pedidos serão atendidos ou não. E mesmo não sendo atendido, quando o Pai não atende um pedido nosso, junto à negativa também vem a consolação, a explicação, a resignação. Não pode agora, não é possível. Vem a resignação, o conforto. Mas vem sempre uma resposta. Porque, como ele disse, qual é o filho que pede o pão a um pai e ele vai oferecer pedra? Um peixe ou vai oferecer uma serpente? Ou um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, dais boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Por isso que Jesus chamava Deus de paizinho. E na filosofia oriental ainda chama de mãezinha. Infinito amor. Criador de bilhões e trilhões de galáxias. Tudo dele é riqueza, é fartura, é uma infinitude em tudo. Para qualquer lugar que se aponte um telescópio, bilhões e bilhões e bilhões de mundos, de estrelas, de galáxias. Então, o nosso Pai é fantástico. Pode tudo. Ele pode tudo. Como disse o anjo da Gabriel a Maria, nada para Deus é impossível. Então, vamos pensar em nossos desesperos, em nossas súplicas, nesse exemplo dessa mulher. Nesse exemplo dessa mulher. Senhor, eu não sou digno, mas deixa que caia uma migalha na minha mesa. Muita paz a todos e que o nosso Mestre nos abençoe sempre.